Gente, o nome da pregação de hoje é Esperança, Força contra o Sofrimento. Paulo, aqui em Romanos capítulo 14, ele tinha como tema acolher aqueles que eram fracos na fé. E a partir daqui de Romanos 15, o versículo 1, ele continua com a mesma ideia, vamos ler? Nós que somos fortes temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos em vez de agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós deve agradar o próximo, visando o que é bom para a edificação dele. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as ofensas dos que te ofendiam caíram sobre mim. Então, até aqui, ainda é o mesmo tema de Romanos capítulo 14, que eu preguei para vocês semana passada. Semana passada? E semana retrasada, né? Semana passada falei mais sobre bebida, mas a bebida como exemplo, mas a temática ainda era essa, de que nós podemos fazer muitas coisas, mas muitas e muitas vezes não vamos fazer por amor ao próximo. E aí a gente chega aqui em Romanos 15, 4. Vamos ler. Porque tudo o que foi escrito no passado, obviamente ele está se referindo aqui à Escritura, porque tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém da Escritura. Para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém da Escritura. Maravilha. Esperança. Por meio da instrução que recebemos da Escritura, nós temos esperança. Esperança e perseverança e por aí vai. Gente, eu preguei para vocês aqui domingo e falei sobre a boa nova do Evangelho, que é boa nova de grande alegria, baseado lá na história dos pastores. E hoje eu quero falar sobre esse outro grande tema do Evangelho, que é a esperança. Quem crê em Cristo é cheio de esperança. O Evangelho, a palavra Evangelho, significa boa notícia. E nós recebemos essa boa notícia que é de grande esperança para nós. E é essa esperança que nos mantém neste mundo carregado de dificuldades, de problemas, de desafios e de sofrimentos. É a esperança que nos mantém. E essa esperança vem da Escritura. Então vamos lá. Primeiro, a esperança é consolo contra o sofrimento. Por meio da instrução da Escritura, nós temos esperança, diz o texto bíblico. Temos esperança e, obviamente, por meio da esperança, nós temos ânimo. Ele vai falar, esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém da Escritura. Se você não tem ânimo, se você não tem esperança, como é que você vai ter ânimo? Como que a gente se levanta diante de mais uma queda, diante de mais um sofrimento? De onde vem o ânimo para que a gente não desista? Vem da esperança. É isso que ele está dizendo aqui. Então, a esperança é o nosso consolo em meio ao sofrimento. Vou começar assim. Houve um filósofo existencialista, ateu, chamado Albert Camus. Ele dizia o seguinte no seu livro O Mito de Sísifo. Ele dizia que Deus, obviamente, não existe para ele. Então, o homem, diante dessa ausência de Deus, o mundo é apenas desespero. Sem Deus, não há propósito, não há esperança. Sem Deus, não há esperança. E então, o homem, ao se deparar com esse mundo carregado de sofrimento, ele dá um salto de fé, aniquila a sua razão e cria Deus para então conferir propósito e, consequentemente, esperança a si mesmo. E assim, por meio dessa esperança, ele consegue lidar com a existência. É óbvio que nós discordamos dele quando ele fala que Deus não existe. Mas você nota que o próprio filósofo ateu entendia e percebia isso. É por meio da crença em Deus que nós temos esperança, e é por meio dessa esperança que o homem suporta esse mundo mau. Esse mundo que Camus chamava de mundo absurdo, que era sem propósito. Então, nós suportamos este mundo por meio da esperança que confere propósito à nossa existência. Outro mito que mostra como que, até para os pagãos, a esperança nos dá força diante do sofrimento, até eles entendiam isso, é a famosa caixa de Pandora. Qual que é a história da mitologia grega? Prometeu roubou o fogo de Zeus, e Zeus ficou muito furioso, então criou a mulher, Pandora. E ele quis punir Prometeu e os homens. Como? Ele deu uma caixa e falou para Pandora o seguinte: não mexe aí.
não mexe aí. Pandora, extremamente curiosa, abriu. E foram saindo todos os males da humanidade, desgraça, morte, todo tipo de coisa ruim. E Pandora então fechou a caixa, restando apenas a esperança ali dentro. É bem provável que é daí que diga, né? A esperança é a última que morre. Enfim, qual é a ideia, qual é a interpretação do mito? Há algumas, 3. Vou citar pelo menos 3 aqui. A primeira, que a esperança é aquilo que a gente tem para lutar contra todas as mazelas e desgraças que existem neste mundo. É justamente por meio dela que a gente aguenta viver neste mundo carregado de sofrimento. A segunda interpretação é que, na realidade, não é nada disso, é que o mundo está sem esperança e que, obviamente, se a esperança ficou com Pandora, o mundo está em desgraça, sofrimento e só isso. E há uma terceira ainda que foi dada por Nietzsche, que a ideia era a seguinte: a esperança era uma punição também dos deuses aos homens, porque era por meio da esperança que os homens não dão cabo da vida e ficam aguentando os sofrimentos. Nietzsche disse o seguinte: Zeus quis que os homens, por mais torturados que fossem pelos outros males, não rejeitassem a vida, porque por meio da esperança eles aguentavam o sofrimento, mas continuassem a se deixar torturar. Para isso lhes deu a esperança. Ela é, na verdade, o pior dos males, pois prolonga o suplício dos homens. Independentemente de qual seja, eu acho que é a primeira. Acho que a primeira é a interpretação correta, de que é por meio da esperança que os homens aguentam o sofrimento. Mas qualquer uma das 3 interpretações que eu mostrei aqui para vocês, as 3 mostram uma coisa, as 3, que é por meio da esperança que nós suportamos os sofrimentos. Até essa terceira aqui, em que para Nietzsche a esperança é uma desgraça, porque é por meio dela que o homem aguenta viver e ele não dá um tiro na cabeça. Ele fica aguentando os sofrimentos. Está vendo? Até a terceira, que na minha opinião não é a correta, até essa terceira dá de novo a ideia de que é por meio da esperança que suportamos os sofrimentos. Então, até os pagãos entendiam a importância da esperança e a questão é que, para eles, era uma esperança baseada na mentira. Mas não é o caso nosso. A nossa esperança é uma viva e verdadeira esperança. Nós temos uma esperança real, baseada na Escritura, baseado na morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz Pedro, a nossa fé não é baseada em contos, em lendas, em fábulas engenhosamente inventadas, mas em um fato histórico que foi testemunhado, diz Pedro, por mim e por vários outros, que Cristo Jesus morreu na sexta e ressurgiu no domingo. A nossa esperança é baseada neste fato histórico. A nossa esperança é baseada na confirmação da morte dos discípulos, que perderam tudo, alegando que viram Jesus morto na sexta e ressurreto no domingo. Ninguém faria isso se estivesse mentindo. Ninguém mente para perder tudo. Eles falavam a verdade. Essa é a única opção que resta. Não faz sentido dizer que eles mentiram, que eles sumiram com o corpo de Jesus, porque eles foram torturados, cerrados ao meio, decapitados, jogados em fornalhas. E mesmo diante dos sofrimentos mais terríveis, eles mantiveram a fé, mantiveram a afirmação. Então, não faz sentido dizer que eles mentiram. Ninguém mente para perder tudo. Portanto, a nossa fé, a nossa esperança é baseada na verdade. E veja como, por meio do consolo da Escritura, por meio de cada texto que lemos, cada pregação que ouvimos, somos cheios de fé, consequentemente de esperança e somos consolados. Veja como que a esperança é algo grandioso e poderoso. Em Isaías 40, o profeta diz que a esperança renova a nossa força. Os jovens caem e se fatigam, e os moços de exaustos caem também. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quem tem esperança, diz Isaías, renova a sua força. A ideia aqui é muito interessante porque ele cita primeiro jovens. Jovem é alguém que naturalmente tem muito ânimo. Jovem é alguém que naturalmente tem muita força. Mas Isaías está dizendo, os jovens estão exaustos, os jovens estão desanimados. E aí ele diz, mesmo aqueles que já machucados pela vida, porque é natural que alguém que ainda não foi machucado, que é o caso do jovem, tenha mais esperança.
Ele ainda não viu ninguém morrer. Poucas pessoas, poucos lutos ele foi. Quando você vai envelhecendo, você já vai em muitos velórios. Você vai percebendo a maldade humana. Você, várias vezes, você lida com a traição. Você lida com várias e várias desgraças. E é natural que você encontre muitas pessoas mais velhas que são pessimistas, que não têm fé. Por quê? Foram muito machucadas. Então, é mais natural que os jovens sejam mais cheios de ânimo, mais cheios de vigor. Por exemplo, o cara vai abrir um negócio. Ele nunca quebrou. Então, é natural que ele diga, eu vou lá, eu vou arrebento. É sempre natural que se você encontre uma pessoa, quando você encontra uma pessoa mais velha, ele já quebrou algumas vezes, ele já fez alguns negócios que deu tudo errado. É natural que essa pessoa seja mais cética. É natural que os jovens tenham mais ânimo, mas não porque são mais espertos, é justamente porque são mais ignorantes. Não enfrentaram muitos fracassos ainda, nenhum fracasso, não fez nada ainda. Olha a figura que Isaías está usando aqui. Os jovens que naturalmente são cheios de ânimo, estão caídos pelas ruas. Mas o povo de Deus, mesmo aqueles que já foram tão machucados, que já erraram várias vezes, que já se frustraram várias vezes, que já estão cansados fisicamente, não estão na alma, eles se revigoram. São como Josué e Caleb, lembra? Mais de 40 anos, esperando o cumprimento da promessa. Por quê? Lembra o que o texto declara? Vários espias, 12 espias foram espiar a terra, 10 disseram, a terra é ruim, por isso Deus amaldiçoou o povo e disse, nenhum de vocês vai entrar na terra. Só Josué e Caleb. Porque só os dois tiveram fé. 40 e poucos anos depois, 45 anos se passam. E Deus então cumpre a promessa. E aí, o que eles dizem? A minha força, agora, eu já sou velho, mas a minha força e o meu vigor é igual àquele de quando eu era moço, quando eu era mais novo. É a mesma. Por quê? Porque os que esperam no Senhor, que confiam no Senhor, renovam as suas forças. Renovam as suas forças. Mesmo sendo velhos, renovam as suas forças. Então, dá tudo errado. Deu tudo errado para você. Ou faz tempo que você está pelejando por algo. E parece que nada acontece. Por que alguém, diante de todo esse aparente fracasso, de todas essas dificuldades, se levanta e tenta de novo? Esperança. Empresários fazem isso. Empresários fazem isso. Depois de quebrar várias e várias vezes. Quantas histórias você ouve aí de um cara que, poxa, às vezes com 60 anos foi dar certo. Ele teve esperança. A esperança dele era errada. Às vezes era nele mesmo, como você vê esse pessoal falando. Confia em si, não sei o que lá, babá, né, essas bobeiras. Era uma falsa esperança? Era. Mas mesmo a falsa esperança, de alguma maneira, o pôs de pé. Se até a falsa esperança põe esse povo de pé, e nós que temos a verdadeira esperança, gente? E nós? Que a nossa esperança é viva, é real. Nós temos o direito de desistir? Não. Não. O que cabe a nós é nos levantar e tentar mais uma e outra em relação a tudo, em relação aos nossos pecados, a nunca desistir, a sempre ter a esperança. Porque esse é um dom do crente. Aquele que perseverar até o fim será salvo, diz a Escritura. O dom de perseverar, só persevera quem tem esperança, quem tem fé. O dom de perseverar, Deus deu aos eleitos. Deus deu ao seu povo, que não conseguem desistir. Não conseguem. Por quê? Porque têm esperança. E por terem esperança, renovam as suas forças. A esperança, ela também é força contra a tristeza. A esperança é força contra a tristeza. No Salmo 43, o salmista pergunta para si mesmo: por que está abatida, ó minha alma? Por quê? E ele responde para si mesmo: ora, espera em Deus, pois ainda, no futuro, o louvarei. Pois ainda o louvarei. Espera em Deus. É muito interessante que a gente viva numa época em que as pessoas dizem com toda a convicção do mundo que não pode afirmar, por exemplo, que depressão é falta de fé. Porque Elias teve.
É claro que eles não querem dizer isso, porque se é doença, você precisa ir ao consultório. Mas se é algo da alma, você precisa ir à igreja. Por exemplo, a Bíblia fala que Davi tinha fé, mas ele ficou profundamente deprimido por anos, no Salmo 31. E o texto bíblico declara que não era baixa de serotonina, mas era culpa. E a culpa, se você se sente culpado depois de ter perdido perdão, tem a ver com falta de fé. Então, é muito interessante que essa seja a abordagem atual. Essa seja a abordagem atual. E quase, e soe como, na época científica, soa como recomendar remédio caseiro, o que também é muito bom, tenho preferido demais. Nessa época científica, recomendar a fé, uma pitadinha de fé e de esperança, soa como você é alguém da idade média, seu bruto, ignorante, jumento. Fui chamado de jumento essa semana. Por dizer o que eu estou dizendo agora. Seu jumento. Exatamente assim. Realmente, questionar o mundo inteiro que diz que a grama é rosa não é fácil. Não é fácil. Mas, está vendo aqui? Porque está batida? Espera. Ele deu o remédio. Espera. Esperança. Isso é tão forte. Isso é tão forte. Eu lembro algumas vezes que fiquei com alguma enfermidade e aquela angústia de não saber o que é. De ir a um lugar, não dar conta, de orar, não acontecer nada. Mas a esperança, olha, eu vou descobrir. Deus está usando isso porque Ele usa os sofrimentos e usa também a doença para nos quebrantar. A esperança. Aí você tem ânimo para levantar. Você vê no meio da dor, você vê o propósito de Deus ali. Então, como que a esperança é uma bomba? Como que a esperança é poder? Até a falsa esperança é poder. Quanto mais a verdadeira esperança, que é a nossa, que nós temos, que está baseada em Cristo Jesus. Cristo Jesus. Porque nós, que temos aquela passagem que declara que Deus está conosco todos os dias, que Deus já venceu a morte, que Deus já garantiu a nossa salvação, e que aqui, durante o trajeto, o destino já está garantido, e que ele afirma que o trajeto, ele não garante como vai ser o trajeto. Ele não diz se vai ser para todo mundo num carrão ou num fusquinha, porque tem crente como Davi, rico, e tem crente como Paulo, pobre. Ele não garante como será o trajeto para todos, mas ele garante que, independentemente do que aconteça no trajeto, que tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, para que eles cheguem aqui ao destino. Então, pessoas que têm essa convicção, como que a gente pode levantar de manhã e não ter outra coisa que não um pensamento positivo? E aqui, a expressão pensamento positivo usado lá fora é uma completa estupidez. É uma completa estupidez. Como assim? Homens mundanos que não creem em Deus dizem que se você pensar de maneira positiva, o universo vai conspirar a seu favor. Isso é uma estupidez. No livro O Segredo, já contei para vocês, eles chegam a dizer, por exemplo, que se você pensa positivo, pensa de maneira positiva, até o semáforo, e sai de casa dizendo os semáforos vão estar abertos, os semáforos ficarão abertos, porque o universo vai conspirar a seu favor. No livro O Segredo da Mente Milionária, o autor diz isso. Um dos segredos da mente milionária é ter esse pensamento positivo, porque aí o universo vai conspirar ao seu favor e o dinheiro vai vir. Eu não nego, é inegável que uma pessoa dessa é um pensamento estúpido. Dizer que o universo conspira ao favor dela. Com base em quê? No nada. Mas é inegável que uma pessoa dessa, ela tem uma vida melhor do que uma pessoa negativa. Ainda que o pensamento positivo seja totalmente estúpido, mas quem levanta de manhã e acredita nessa ilusão, é uma ilusão, mas ele tem ânimo. E é baseado no vácuo, é baseado no nada, mas essa falsa esperança dele dá ânimo para ele. Dá ânimo. Mas é uma estupidez. Por quê? Porque não tem base alguma.
Os únicos que podem realmente pensar de maneira positiva, que podem levantar de manhã e falar assim: olha, o copo está sempre meio cheio para mim. Os únicos que de fato podem dizer assim: olha, aconteceu algo ruim, mas não tem problema. Não tem problema. Isso aí, olha, isso aí é para o nosso bem. Os únicos que de fato, racionalmente, podem pensar assim, olhando de maneira sempre positiva para tudo, somos nós. Somos nós. Somos nós. Porque nós temos algo tangível. Nós temos algo concreto. Nosso Senhor Jesus Cristo, que conspira a nosso favor, que cuida de nós e que usa tudo para o nosso destino final, que é estarmos com Ele. Então, isso é real sobre nós. O pensamento do crente é um pensamento de esperança. Sempre. Sempre é. Sempre. Não importa o que aconteça. O pensamento do crente nunca é: não sei. Não vai dar. Olha, não sei como é que vai ser. O pensamento do crente é sempre: olha, eu posso não saber o que vai acontecer, mas eu sei que independentemente do que aconteça, Deus vai guardar a minha vida. Por exemplo, foi assim que eu pensei quando estávamos aqui naquela circunstância. Eu podia ser preso ou podia ser multado. Mas eu falei: olha, eu não sei o que vai acontecer. E eu podia ir simplesmente não acontecer nada, como graças a Deus não aconteceu. Mas esse é o crente, ó, ele, não importa o que aconteça, ele vê sempre como algo bom. Ele pensa: olha, se perdermos esse prédio, não tem problema, não é isso que define quem a gente é. Isso vai servir de testemunho. A nossa igreja vai ficar mais fortalecida. Se formos presos, não tem problema. Você imagina depois que eu sair da cadeia, rapaz, aí que eu vou pregar mesmo. Você imagina? Aquele cara lá foi preso pela fé. Eu ia passar muito mal algum tempo, mas ia ser bom. Paulo não fala isso? Que as cadeias dele estavam sendo usadas por Deus para evangelizar, para serem aquela circunstância dele estava contribuindo para o progresso do evangelho, diz ele. Então, nós somos os únicos que de fato podemos pensar com esperança em relação a toda a nossa existência. Não, está demorando um pouco. Não está demorando. Quer dizer, a não ser quando você está pecando. Você está em pecado, aí pode demorar. Mas do contrário, nunca demora, Deus nunca tarda. Isso é frase de para-choque de caminhão, que Deus tarda, mas não falha. O que a Bíblia declara é que Deus vem na hora certa. Então, em relação a nós, que temos a Escritura como fonte dessa esperança, nós todos os dias devemos nos levantar de manhã e nos encher de esperança. Todos os dias. Não tem universo conspirando a nosso favor. Mas tem o Deus do universo, que controla os céus e a terra, e a nossa vida. Esperança. A questão é: como temos esperança? Como nos enchemos de esperança? E aí o meu segundo princípio. Pela Escritura. Pela Escritura temos esperança. Vamos ler de novo, verso 4? Porque tudo que foi escrito no passado foi escrito para nossa instrução. Para quê? Tenhamos esperança. Tudo que foi escrito para que tenhamos esperança. Você está meio desanimado? Você está meio preocupado? Das duas, uma. Ou você não ouve pregação verdadeira da Bíblia, você não leu bastante a Bíblia. Essa é a primeira opção. Ou você está ouvindo, mas não está crendo. Porque o texto está dizendo: por meio daquilo que foi escrito, nós nos enchemos de esperança. Paulo diz que a fé vem pelo ouvir a mensagem. Como que a nossa fé cresce? Como que a nossa esperança se fortalece? Quanto mais conhecimento da Escritura, mais fé e esperança nós temos. Mais essa fé ganha corpo. Mais essa fé é fortalecida. Isso é muito notório. Quando você olha, por exemplo, quem não se lembrou de Jó no dia do seu sofrimento? Quem que não se lembrou de Jó na hora da dificuldade? Eu lembro, primeira vez, eu era um garotinho, quebrei minha perna, que situação. Na hora eu lembrei de uma história bíblica. E aí me enchi de esperança. É assim que a gente se enche de esperança. Quanto mais ouvimos a Escritura e não escutamos o que este mundo incrédulo tem a dizer.
O problema é este, é que muitas e muitas vezes estamos ouvindo as vozes erradas. Estamos escutando mais o que este mundo tem a dizer, mais as notícias deste mundo, do que a boa notícia do Evangelho. Estamos muito mais preocupados com aquilo que o cientista político está falando, do que com aquilo que a Escritura declara. O que eu preguei para vocês aqui recentemente? Eu coloquei até se o Lula ganhar, como é que vai ser? Eu nem tinha falado nada aqui sobre isso, né? Quer dizer, não falei especificamente do Lula, mas eu sei porque tem muita gente preocupada. Mas nós lemos na Bíblia que diz que Deus controla o coração dos reis. Que Ele que estabelece rei. Ele. E Ele faz tudo de acordo com a sua vontade para cumprir os seus planos. Então, nós, mesmo diante do mais perverso dos líderes, nós confiamos em Deus. Nós sabemos que Ele está no controle. Claro, fazemos tudo aquilo que está ao nosso alcance para que aquele que achamos que seja o melhor ganhe. Mas, independentemente disso, nós temos fé porque ouvimos a palavra e na palavra está escrito: Deus controlava todos aqueles reis e continua controlando. Ele está sentado no trono. Ele controla todas as coisas. O que eu preguei para vocês aqui esses dias? Que César, ele baixou o decreto para que fosse feito o censo. E por meio dessa ordem dele, que geralmente não tinha uma boa motivação, os planos de Deus se cumpriram. Maria foi até Belém, porque para fazer o censo, ela teve que ir até Belém. Então, você ouve uma história dessa, você ouve o que a Bíblia tem a dizer, e aí quando você ouve o que está escrito, você se enche de esperança, mesmo diante de um cenário que pode ser, muitas vezes, sem esperança alguma. Então, quanto mais você se alimenta da Escritura, mais o seu espírito é fortalecido. Se um corpo fraco tem a ver com uma alimentação ruim, uma alma, um espírito fraco também tem a ver com isso. Quanto mais nos alimentamos espiritualmente, mais corpo ganha a nossa fé, mais forte fica a nossa esperança. Então, todos os dias você tem que aprender, não é um pedido, é um comando. Orar, meditar na lei, de dia e de noite, se alimentar da palavra de Deus, se alimentar dela. Quando um pastor lê o texto, interpreta o texto de maneira fiel, você está sendo alimentado, a sua fé está sendo fortalecida. Por isso que muitas vezes há tantos crentes arrastando, tantos crentes abatidos. Por que tantos crentes abatidos? O salmista responde: por que você não está esperando em Deus? E por que você não está esperando em Deus? Porque você não tem se alimentado daquilo que está escrito. Porque, como diz o texto, por meio daquilo que está escrito, nós temos esperança. É assim que nós somos fortalecidos. Vamos ficar de pé?